Então vamos lá. Hoje o tema é como fidelizar o seu cliente de obra com apenas um passo. Vamos lá, vamos fazer um disclaimer aqui logo de cara. Fidelização de cliente. Qual que é o grande lema? Obras organizadas e clientes que trazem clientes, tá? Então o nosso objetivo final sempre vai ser fidelizar o nosso cliente. Por quê? Porque não há marketing melhor do que o boca a boca. Não há marketing melhor do que aquele que alguém faz uma indicação para outra pessoa, tá? Isso vale para a vida, né? Se você for contratar qualquer serviço que não seja da nossa área, algo que você está precisando, por exemplo, me veio à cabeça agora, se você está precisando de uma secretária e doméstica, né? Alguém para trabalhar na sua casa, para te auxiliar na sua casa, você não vai colocar qualquer pessoa para dentro de casa. Então você vai querer uma indicação de alguém que diga que aquela pessoa é de confiança, que aquela pessoa dá conta do recado. Isso vale para o nosso mercado. Então, a pessoa que quer realizar o sonho dela de fazer o apartamento dela, construir a casa dela, ou aquele investidor que está colocando uma baita de uma grana no investimento de uma construção, ele quer alguém de confiança, ele quer alguém que minimamente, uma pessoa que ele confia diga, olha, eu tive uma experiência com essa pessoa e essa pessoa trabalha direito, essa pessoa atendeu às minhas necessidades, essa pessoa cumpriu com o que ela prometeu, certo? Então, a fidelização do cliente é fundamental para que a gente consiga manter girando a roda dos nossos escritórios, das nossas empresas, certo? O que eu quero falar para vocês aqui hoje é o que vai parecer muito óbvio nesse primeiro momento, é que um passo muito importante para você fidelizar o seu cliente e até recuperar um cliente que durante o processo parece que saiu dos trilhos, a relação ficou meio desgastada e tudo mais, é o pós-venda, certo? O pós-venda ele é muito importante para que você consiga fidelizar o seu cliente. Existem várias maneiras de você fidelizar o seu cliente, é um processo que acontece durante toda a obra, mas eu estou aqui para falar desse item pós-venda que é completamente negligenciado pela maioria das pessoas. Depois que você entrega a sua obra, acaba ficando aquele negócio de que se acontece alguma coisa, você já está envolvido com outras coisas, você já tem outros clientes para atender, você já está na correria e você acaba negligenciando isso. E isso pode comprometer completamente o seu trabalho de, às vezes, meses ou até mais do que meses, mais de ano com o seu cliente, porque pura e simplesmente você não atendeu ele bem quando ele precisou de você, depois de você ter entregue o seu trabalho, tá? Então é o seguinte, o pós-venda é muito negligenciado e assim, não é um negócio que tipo, nossa, eu não tô nem aí pro meu cliente depois que eu entrego, não é proposital. Mas o que acaba acontecendo é isso, é que a gente se envolve com outros clientes que estão no meio da obra ou são clientes novos. E é gostoso você ter o cliente novo, porque você vai lá, é um projeto novo, uma obra nova, então, eu vou lá com o meu cliente, sabe? Dá um ânimo novo quando você tá com um cliente novo. Só que você não pode esquecer dos antigos. De repente, você passou por todo um período de dedicação, fez tudo certinho durante a obra daquele cliente, durante a construção, durante a reforma dele, e aí depois que ele precisa de você, depois que você entregou todo o trabalho, ele não consegue falar contigo, ele não consegue resolver o problema dele, sabe o que vai acontecer? Você jogou fora meses de dedicação. Então, o pós-venda é fundamental, só que não é tão simples assim. E aí é que tá, né? Lembra aquela história do óbvio tem que ser dito? Pois é. Quando eu falo assim, o pós-venda é importante, aí você pensa assim, ou você pode pensar assim, mas é lógico, Fernando, o pós-venda é importante, eu já sabia disso. Pois é. Só que o pós-venda não acontece só no pós-venda. O pós-venda acontece muito antes da sua obra acabar. E é disso que eu tô para falar aqui hoje para você, certo? Então vamos às minhas anotações aqui e a primeira coisa que eu quero passar para você é o seguinte, é que tudo começa lá no comecinho do processo, que é no seu contrato, tá? Por que que o pós-venda começa no contrato? Como assim, Fernando? Mas eu nem comecei a obra, tal. Eu nem assinei o meu contrato, você já está preocupado com o pós-venda? Pois é, para você ter a condição de realizar um pós-venda decente para o seu cliente lá na frente, e não é só decente para o seu cliente, é decente para ele e justo para você. Porque senão você vai acabar tapando o buraco dos outros, vai acabar tapando o buraco do seu cliente. Eu já tive que tapar muito buraco dos meus clientes, coisas que eles causaram e que eu tive que arcar com o custo. Por quê? Porque teoricamente na cabeça dele
fazia parte do meu trabalho, está na minha garantia, certo? E na posição de gestores de obra, a gente tem que entender que existe uma garantia do nosso serviço também. Logicamente que a nossa garantia está atrelada à garantia dos fornecedores, ou seja, se o seu fornecedor ele tem uma garantia de pós-entrega, você vai atrelar a sua à dele. Você vai fazer um atendimento, uma ponte entre esse fornecedor e o seu cliente, que é parte do nosso trabalho, que é conectar essas duas pontas, logicamente que dentro da garantia dele, né? Se acontecer alguma coisa com a hidráulica, se acontecer alguma coisa com os revestimentos, se acontecer alguma coisa com a elétrica, não é você que vai lá apertar o parafuso, não é você que vai lá trocar a conexão hidráulica, não é você que vai fazer isso. Você vai fazer isso juntamente com o seu fornecedor, ou com o fornecedor daquela obra, tá? Mas você tem esse trabalho, porque o cliente não vai ligar direto para o encanador. O cliente não vai ligar direto para o eletricista. Você vai ter que fazer essa ponte, certo? Então, como é que funciona isso daqui? Funciona da seguinte maneira. Você vai no seu contrato, tem que ter uma cláusula dizendo qual que é o seu período de pós-venda. E aí a gente já vai entrar num outro passo super importante que vai caracterizar esse seu período de pós-venda. Então, tudo começa no contrato. Para que você possa atender bem o seu cliente no pós-venda e para que isso seja justo para você, você tem que ter uma cláusula no seu contrato dizendo, olha, depois que eu entregar a obra, eu tenho 30 dias de garantia. Ou seja, eu vou ficar disponível para você, cliente, durante 30 dias para qualquer problema que você tenha na utilização do imóvel, certo? Porque a gente sabe, depois que as coisas começam a ser usadas, é que as coisas aparecem, os problemas aparecem. Enquanto ninguém está usando aquela torneira, ela não pinga. Enquanto ninguém está acendendo aquela luz e está usando aquela tomada, ela não deixa de funcionar. Ela só vai deixar de funcionar depois que usa. É um negócio engraçado isso daí, que parece óbvio, mas você já parou para pensar que, por exemplo, você está no seu computador, não sei quem já teve computador travado aí. Aí você tá lá desenhando o projeto, que nem louco. Putz, último dia, não sei o que, pum, trava a máquina. Aí você fala assim, puta, bem hoje que eu tenho que terminar, não sei o que, como é que isso pode acontecer hoje, não sei o que. Se você não estivesse utilizando, se você não estivesse usando o computador, ele não ia travar. Então as coisas só dão errado quando a gente está usando elas. E quando se trata de uma obra, tem várias instalações que elas foram feitas muitos meses antes da utilização. Então assim, por mais que você faça testes e tudo mais, que eu acho que é importante para cada etapa da sua obra que você finaliza, você teste tudo aquilo. Isso tem a ver com garantia, tem a ver com pós-venda, para que você minimize os problemas depois que o cliente entrar naquele imóvel, começar a utilizar as instalações e utilizar o imóvel propriamente dito. É importante que você teste, você vai ter muito menos problema. Agora, essas coisas só vão dar problema na hora que o cliente começar a utilizar elas lá na frente. Ó, a Fernanda está colocando aqui, ó, 30 dias é pouco, não? Então, depende dos seus fornecedores. E aí é importante você conhecer os seus fornecedores. Porque, por exemplo, faz sentido eu dar uma garantia que eu falo do serviço de acompanhamento da obra, de gestão, certo? Do processo. Faz sentido eu dar uma garantia de uma semana, sendo que os meus fornecedores têm 30 dias? Ou faz sentido eu dar uma garantia de 30 dias se os meus fornecedores têm uma semana? Agora, tem coisas que têm garantias de anos. E aí, isso daí vai extrapolar uma disponibilidade que você vai deixar em contrato com o seu cliente, logicamente. Por exemplo, acho que fechamento de varanda tem uma garantia enorme. Então, assim, você não vai ficar disponível para o resto da vida para o seu cliente. Mas existe um período, que é um período que é plausível após a entrega, após a finalização da sua obra, onde o seu cliente, ele realmente vai precisar de você. Ele vai precisar de você para, de repente, utilização de alguns equipamentos. Ele vai precisar de você para algumas coisas que podem acontecer nos primeiros dias, nas primeiras semanas de utilização do imóvel. Então, isso, na minha opinião, faz sentido. Agora, depois de um certo período que ele já... E esse período não sou eu que vou te dizer qual é, você que vai ter que entender melhor o seu cliente, e aí vai entender melhor como é que ele é bem atendido nesse sentido. Você vai colocar no seu contrato qual é o seu prazo, você vai estar disponível durante esse prazo e você pode até detalhar como você vai estar disponível. Você vai estar disponível através de ligações, você vai estar disponível através de visitas, ou de repente para visitas é um período e depois
para qualquer problema que ele tenha futuro, você vai estar disponível no telefone por um período maior. Você pode ter 2 períodos de garantia do seu serviço, certo? Por quê? Tudo focado no melhor atendimento do seu cliente. Se você entende que o seu cliente precisa de você durante 6 meses, você pode colocar isso no seu contrato, tá? Eu colocaria em 2 etapas. Eu talvez faria 30 dias para visitas, para solução de qualquer tipo de problema, e aí depois 6 meses para qualquer atendimento telefônico ou qualquer acionamento de fornecedor, né? Porque você, dependendo do problema, você vai ter que ir lá em loco acompanhar aquela questão, de repente fazer uma investigação inicial para depois acionar o fornecedor, e dependendo do problema é só uma questão de que assim, olha, sei lá, alguma coisa não está funcionando depois de 2 meses. Você vai fazer uma ligação para o fornecedor, você vai pegar lá, quem que fez isso? Foi o fornecedor tal. Então legal, então eu vou ligar para ele e fornecedor, tá na sua garantia, o cliente, tal, vai lá você, eu não tenho que ir lá, certo? Eu já vi muita gente trabalhar da seguinte maneira: a pessoa monta um manualzinho de utilização, né, pós-obra, e aí tá lá, olha, tá escrito todos os fornecedores de cada instalação que foi feita, de cada equipamento, de tudo que foi feito na obra dele, com o contato, o nome da pessoa, e fala assim, olha, depois de 30 dias você tem aqui um manualzinho, uma pastinha, onde você pode entrar em contato. Esse fornecedor tem uma garantia de 6 meses, esse de 1 ano, esse de 5 anos, esse de 2, esse de 10. E aí o próprio cliente tem condições de olhar para aquilo e ver o que ele precisa fazer. Até porque para ele não ficar atazanando a sua vida o resto da vida, né? E aí, o que está aqui? Aí a gente tem aqui, eu tenho um cliente que o pós-venda não acaba nunca, já tem 6 meses, cada hora é uma surpresa. Então, aí vamos lá. Talvez esse seu cliente, que cada hora é uma surpresa e não acaba nunca porque você não colocou no seu contrato qual era o seu período de garantia. Tá vendo a importância de você colocar isso no contrato? Porque o cliente, ele acha que o quê? Que porque ele pagou uma gestão, você vai ter que ficar com ele o resto da vida. Se daqui 1 ano eu tiver um problema, eu vou ligar pro Fernando, porque o Fernando vai ter que resolver isso para mim, vai ter que vir aqui e eu não quero saber. Só que existe um monte de coisa, existe má utilização dos equipamentos, ou equipamentos que eu falo pode ser a má utilização do próprio imóvel, má utilização do piso, má utilização das bancadas, má utilização das louças e metais, enfim, pode ser falta de manutenção depois de um certo período. Então tudo isso não tem mais nada a ver com a sua obra. Então tem que tomar muito cuidado, porque como é que você vai fazer um pós-venda que não vira um pós-venda, não vira um pós-entrega, vira a garantia vitalícia. E aí você não está cobrando por isso, você não ganhou para isso. Então tem que caracterizar. E aí a gente vai para o nosso próximo item, que é o quê? Que é você caracterizar a sua entrega. Agora, como é que você caracteriza a sua entrega? Primeira coisa, termo de finalização e entrega da obra, tá? Então, depois que você tem no seu contrato dizendo que você tem lá 30 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa, você que vai escolher e vai entender o que é melhor para o seu cliente e para você, aí você vai dizer assim, bom, fiz a minha obra inteira, né, tomei todos os cuidados durante a obra, e aí existem outras coisas em relação à fidelização que você vai fazer durante a obra. Chegou lá no final, como é que eu caracterizo a minha entrega? Termo de finalização e entrega de obra. E depois, junto com esse termo, o que você vai ter? Você vai ter um outro documento que vai anexado a ele, que se chama relatório de vistoria final. Então são 2 documentos anexados. O termo de finalização e entrega é uma folha, tá? Você vai dizer assim, olha, cliente tal, obra tal, endereço tal, a data, e aí você vai colocar em terceira pessoa, como se ele estivesse dizendo. Você vai falar assim, eu, fulano de tal, estou recebendo a obra 100% entregue, conforme contratado, biriri, baroró, babá, e o cara assina aquilo ali, tá? A partir daquele momento, ele caracterizou que recebeu a obra, recebeu o imóvel. Mas Fernando, quando eu entrego e o cliente muda, já não quer dizer que ele recebeu? Não quer dizer que ele recebeu. Por incrível que pareça, não é assim que funciona, principalmente na cabeça do seu cliente. Por quê? Porque ele pode estar entrando com a obra ainda para finalizar, ainda falta receber alguma coisa, ainda falta instalar alguma coisa, e o seu escopo ainda não acabou. De repente,
você acabou tudo e ele realmente mudou, mas só o fato dele mudar não caracteriza a finalização. Você tem que ter um documento assinado por ele, dizendo que ele está recebendo a sua obra. Se você não fizer isso, não tem como você fazer rodar o primeiro item aqui, que é o quê? Que é o termo que você vai ter, que é a cláusula que você... que é a cláusula que você vai ter no seu contrato dizendo que, olha, são 30 dias de garantia da parte de gestão. Porque senão, como é que você vai começar a contar 30 dias se você não tem um documento oficial dizendo qual é o primeiro dia? A partir de qual dia aquilo está valendo? O terceiro item é super importante, porque até então, o que você fez? Basicamente, você não entrou ainda no seu pós-venda, você não entrou ainda no seu pós-obra, certo? Até aqui é tudo antes. E é por isso que eu falei que não era tão simples assim, não era só estar pronto para atender o seu cliente. Mas chegou o momento em que você tem que atender o seu cliente. E aí tem uma sacada muito grande, uma sacada preparatória, uma sacada onde você vai deixar isso pronto dentro da sua empresa, dentro da cultura do seu trabalho. É que eu vou resolver o problema do meu cliente em garantia em até 72 horas, ou em até 48 horas se você for mais ousado. Mas determine isso. E se você quiser colocar isso em contrato, é melhor ainda. Sabe por quê? Porque o seu cliente não vai ficar te cobrando depois de um dia. A não ser que seja uma coisa muito urgente, e aí vai muito do bom senso. Estourou um cano na casa do cliente, você não vai ficar esperando 72 horas lá, certo? Então, convenhamos, né? Então assim, estourou um cano, por qualquer motivo que seja, que não foi ele que furou uma parede e furou um cano, né? Você tem que resolver aquilo na primeira hora, certo? Então, que eu quero dizer é acionar o fornecedor, fazer com que ele esteja lá, de repente você estar junto para mostrar o quanto você está preocupado com o bem-estar do seu cliente, mas tudo tem que partir de um princípio, tudo tem que partir de uma regra, de um padrão. Eu sempre falo isso. Existem as exceções, mas tudo tem que partir de um padrão. A partir do momento que você tem um padrão, olha, eu atendo o meu prazo de garantia, eu atendo meu cliente em até 72 horas, o problema vai estar ou resolvido ou encaminhado, porque tem coisas que não dependem só de você, certo? Aí você põe isso no seu contrato, se o cliente chegar e falar assim, olha, tá pingando, tem uma gotinha aqui no meu sifão e tal, você fala assim, olha, tá bom, eu vou acionar o fornecedor, vou mandar ele o mais rápido possível, você consegue colocar uma bacia, alguma coisa embaixo para não molhar sua marcenaria? E eu tô correndo atrás disso. Você vai informando ele, vai mantendo a comunicação com ele. Agora, ele sabe que você tem 72 horas para resolver, certo? Então, veja como o alinhamento de expectativas, não só as expectativas positivas do processo, mas as negativas também, porque a gente está falando de problemas aqui, é fundamental para que você tenha a satisfação dele. Porque ele não vai poder reclamar. Ele não vai poder falar assim, pô, liguei pro Fernando ontem e, até agora ele não me resolveu o problema. Por que ele não resolveu? Porque ele tem 72 horas para resolver, certo? Então, Abrolhos Engenharia chegou por aí. Bem-vindo, cara. Não sei se é homem, na verdade. Mas vamos lá. Determine qual é o período que você precisa para resolver o seu problema. Eu acho que 72 horas é bom. São 3 dias, independente de serem úteis ou não. Então eu acho que isso é plausível, tá bom? E aí, depois disso tudo, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para resolver o problema do nosso cliente em 72 horas? Porque não é simples assim, né? Tá bom, resolve em 72 horas. Mas e aí, Fernando, o que eu faço nessas 72 horas? Você vai fazer o seguinte. Existem algumas precauções e algumas ações que são fundamentais para que você resolva e para que você não só resolva, como tire proveito dessa situação. A primeira delas é que você deve primeiro conferir os termos do seu contrato. No sentido do que faz parte da garantia ou não faz parte da garantia, tá? E não só da sua, como eu falei no início, da garantia dos seus fornecedores. Isso faz parte da garantia do meu fornecedor ou não? Ou isso pode ser um mau uso? Um negócio que acontece muito em reforma, fechamento de varanda. A pessoa vai lá, por mais que ela tenha recebido uma orientação de como abrir, de como fechar, às vezes tem as secretárias do lar aí que muitas vezes não tomam muito cuidado, aí vai lá, pum, trava um painel de fechamento de varanda e a varanda fica escancarada lá, uma parte dela, e chove.
Então assim, já aconteceu comigo. E aí fala assim, bom, e aí, é garantia? Isso daí não é garantia? Será que é garantia do fornecedor? Será que eu tenho que me preocupar? Será que eu tenho que me mobilizar? No sentido de garantia, não é que você não vai se mobilizar de uma maneira ou de outra, você vai. Mas a questão é, isso faz parte da minha garantia ou não? Ou é mau uso? Certo? Depois de um determinado tempo, para vocês que gostam de dar uma garantia maior, como a Fernanda colocou aqui, de 6 meses, será que aquilo lá não é problema de manutenção? Será que aquele problema não é um problema de manutenção? E que não tem nada a ver com a sua obra, não tem nada a ver com o que foi executado na obra que você gerenciou? Então, tome muito cuidado. Ó, primeiro, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se esse problema que está sendo apontado pelo meu cliente está na minha garantia. Uma coisa que é fundamental, até deixei de destacar algumas coisas importantes aqui em relação ao relatório de vistoria, tá? Vou retornar um pouquinho, então eu vou voltar um pouquinho para cá. Relatório de vistoria. Uma vez que você faz o seu relatório de vistoria e o seu cliente assina junto com o termo de entrega, ele está atestando que está tudo em ordem. E esse relatório é legal você fazer depois de uma visita com o cliente em obra. Então você pega lá e faz uma visita em loco e fala assim, olha, tá aqui, esse ambiente está assim, esse ambiente está assado, tá aqui a parede, tá aqui o forro, tá aqui o piso, tá aqui a bancada, tá aqui, ó, mostra tudo funcionando para ele. Tem aqueles testezinhos, não sei se você já viu aqueles testezinhos de tomada, que ele acende uma luzinha, bota o negócio na tomada mostrando para o seu cliente que todas as tomadas estão funcionando. Porque senão fica parecendo que o quê? Ah, o Fernando fez a obra de qualquer jeito, os caras terminaram o serviço aqui, ó, picaram a mula e ele me entregou. E ele nem testou. Às vezes, se você testar sozinho, pode funcionar. Aí tem a lei de Murphy que vai lá e o cliente vai lá, bota o negócio na tomada, ah, não tá funcionando. Por quê? Porque soltou um fiozinho lá atrás depois dele puxar e fazer 2, 3 vezes. E aí na cabeça do cliente, sabe como é que fica? Que você é negligente. Ah, não, ó, o Fernando nem conferiu as tomadas para saber se estava tudo funcionando, meu, que raio de gestão é esse que eu contratei aqui? O cara não consegue nem conferir o serviço dos prestadores. Faz junto com ele, mostra para ele que está funcionando. Faz primeiro você, para não passar vergonha, certo? E depois você faz junto com ele. E aí ele sabe que está funcionando. E amanhã, se não funcionar, esse negócio de tomada acontece direto. Amanhã, se não funcionar, você vai falar assim, ó, você lembra que estava tudo funcionando? Você tem até assinado um termo aqui com um relatório de vistoria. Então, assim, às vezes acontece, nós vamos resolver, vamos mandar o eletricista aí, fica tranquilo. O cliente, não, eu sei, realmente estava funcionando, não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Você entende que a percepção dele começa a ficar completamente diferente dependendo das ações que você toma. Então, é isso que a gente quer fidelizar o cara. Só que para fidelizar o cara tem que fazer algumas coisas. E aí, o que acontece? Eu só queria ter voltado aqui na questão de relatório de vistoria, por quê? Por que eu lembrei? Aqui, ó, questão do que faz parte... faz parte da garantia dos fornecedores. Eu já me dei muito mal com isso, antes de ter relatório de final de vistoria. O que acontece? O cliente vai lá, mudou, certo? Tá na casa dele lá, se é a casa, se é o escritório, não importa. Ele tá lá. E aí o que acontece é o seguinte, ele vai lá, pega uma ferramenta, alguma coisa pesada, ou o filho vai brincar com algum brinquedo, né? Pum! Derruba um negócio no piso e lasca o piso. Meu, tem cliente que é malandro. Infelizmente tem cliente que é malandro. Aliás, malandro tem em todo lugar. Mas tem cliente que é muito malandro. Aí sabe o que ele faz? Ô Fernando, eu tava vendo aqui. Sabe o que é, meu? Ó, tem um piso aqui que tá lascado, meu. Pô, paguei R$300 o metro desse piso aqui, ó. Lascaram o piso aqui na obra. Aí sabe o que você faz? Aí, se você não tem relatório de vistoria, você pega aquilo, engole seco e vai se lascar lá para resolver. Por quê? Porque você não sabe se aquilo foi feito pelo seu pessoal ou não. Você não tem essa informação, porque você não fez o relatório de vistoria. Nem você tem essa informação. Se por um acaso você fez uma vistoria fotográfica e não passou para o seu cliente, não assinou nada disso, você ainda tem a chance de provar para ele, que vai ser muito remota essa chance, a não ser que você tenha tirado foto de cada peça de piso, de mostrar para ele que, olha, aqui tem uma foto mostrando como eu entreguei, e aqui, olha, como está hoje. Então, assim, não foi o pessoal de obra e tal. Só que você entende que vai ficando mais difícil. E aí, meu, você já teve que trocar um piso? Já teve que trocar um piso, um porcelanato de uma obra? A dor de cabeça que dá? O transtorno? O prejuízo financeiro? O tempo que leva? Você vai ter que pagar a mão de obra, porque a mão de obra vai falar assim, não fiz nada, não tô sabendo de nada. Se ele for seu parceiro, ainda faz a mão de obra
de graça para você, mas você vai ter que comprar um material. Se não tiver um piso extra lá, vai ter que comprar argamassa, vai ter que proteger o local, vai ter que arrancar o piso, colocar o outro. Uma vez aconteceu isso comigo, era um piso que entrava debaixo da bancada. Então metade tava para fora, metade tava para dentro. Cara, dá até arrepio de lembrar. E foram nessas situações que eu comecei a aprender essas coisas. E é isso que eu tô querendo transmitir para você aqui, para que você não tenha que viver tudo isso. Veja se está na garantia dos fornecedores. Piso lascado depois de entrega de obra com relatório de vistoria assinado pelo cliente não faz parte da garantia. Amigão, você derrubou alguma coisa aí, foi seu filho, foi a sua secretária aí que, infelizmente aconteceu alguma coisa aqui dentro, não tenho nada a ver com isso. Você quer que eu te ajudo? Eu te ajudo. E aí, o papo é outro. Não, eu vou te ajudar, Eu vou pegar o fornecedor, vou conversar com ele, vou ver se ele faz uma diariazinha aí baratinha para resolver o problema. Você tem piso aí, não tem? Olha, eu vou ver se eu arrumo uma argamassa para você de uma outra obra. Ou, eu compro um saco de argamassa, levo até aí. Enfim, a gente desenrola o negócio. E aí você ganha mais ponto ainda. Porque aí você está fazendo um negócio que não é sua obrigação. Certo? E aí que a gente fideliza ainda mais. Então fica muito ligado. Confira os termos do seu contrato. Depois que você conferir os termos do seu contrato, você faz o quê? Você vai focar total na solução. Tem muita gente que pega um problema pela frente e começa: mas quem foi? Foi fulano, foi cicrano, foi beltrano, não fui eu, não sei quem foi. Esquece essa parada. Não importa quem foi agora. O que importa é como é que você vai resolver e quem vai resolver. Foco na solução. Não vai levar mais dor de cabeça para o seu cliente. Certo? Mesmo se ele causou tudo aquilo, vai lá e resolve, ajuda o cara, ganha pontos, certo? Então foca na solução, esquece quem causou aquilo, pelo menos nesse primeiro momento, neste primeiro momento, tá? Por quê? Porque depois que você focar na solução e ela estiver bem encaminhada, aí você vai buscar pelo responsável. Olha, já resolvi o problema. Depois que resolvi o problema, como é que foi, hein? O que será que aconteceu aqui? Será que foi durante a obra? Será que tem um vazamento aqui de um cano, mas cara, tava tudo bem, a gente colocou o revestimento, não tinha nada, instalou a marcenaria, mas será que a marcenaria furou na hora de instalar? Não furou? Enfim, aí você vai buscar quem são os culpados, vai tentar responsabilizar alguém, vai aprender alguma coisa com aquilo, tá? Que é justamente o meu próximo item, que eu já vou lançar ele aqui numa talagada só, que é o seguinte: vai aprender com a situação, tá? E o que é aprender com a situação? Você vai lá e vai coletar os dados e os fatos. Você vai lá e vai registrar no seu mapa de riscos e oportunidades, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, vocês vão ver isso mais para frente, a gente vai falar mais sobre riscos e oportunidades. Então fiquem ligados aí nas lives e depois lá na imersão a gente vai falar sobre isso também, certo? Mas, basicamente, o que é isso? É uma planilha de Excel onde você vai ter o quê? Você vai registrar algumas coisas, ou pode nem ser uma planilha de Excel, pode ser um grupo de WhatsApp. Mas você vai registrar o que está acontecendo para você aprender com aquilo e poder aplicar isso no futuro. Que é justamente esse último item que está na tela aí, a retroalimentação do processo. Aprenda para as próximas obras. Então, tudo isso faz parte de uma situação de pós-entrega. Então, se eu posso tirar algum proveito com o problema que foi causado, é aprender alguma coisa com aquilo. Porque só resolver o problema resolve para o cliente, mas para você não. Muitas vezes você vai ter que... Muitas vezes não. Se você tiver em prazo de garantia, você está trabalhando ali, assim, querendo ou não, são horas de trabalho que não estavam computadas, certo? Você não estava esperando por aquilo. E aquele tempo todo que você está ali resolvendo aquilo, que você está no telefone, que você está indo lá no local, tanto para organizar, quanto para resolver, quanto para checar, tudo isso é tempo que você poderia estar tocando outra obra, é tempo que você poderia estar dando atenção para a sua equipe dentro do escritório, é tempo que você poderia estar captando novos clientes ou estar atendendo novos clientes. Então, tudo isso é prejuízo. De um jeito ou de outro é prejuízo. Então, deixa eu aprender alguma coisa com isso para eu não ter que viver, pelo menos com este tipo de situação, isso de novo. Então, como é que eu vou fazer para na próxima obra não passar por isso? Qual que é a nova ação que eu vou tomar
para que isso não aconteça de novo comigo em outras obras. Vai ser durante a obra, eu vou fazer novas checagens, eu vou fazer, sei lá, antes de entrar dando o exemplo que eu falei de repente a marcenaria furou alguma coisa. Porque, pior do que furar um cano é raspar num cano. Porque se você furar no meio dele, beleza, a água vai jorrar para todo lado, mas o problema tá explícito. Agora, se o cara der aquela raladinha assim, ó, só aquela raladinha no cano, sabe o que vai acontecer? Não vai jorrar água. E aí o que acontece é que aquilo começa a minar dentro da parede, vai aparecer daqui a um mês. Então, você tem que aprender com o processo. Então vai lá, coleta os dados, registra isso em algum lugar, olha, aconteceu isso, pode ser um diário de obra, pode ser qualquer coisa assim, você pode chamar do jeito que você quiser. E você tem que levar essa informação para a próxima obra, tem que levar isso para dentro do escritório, tem que levar isso para a sua equipe. Ou, se você não tem equipe ainda, para você mesmo. Como é que eu faço para não viver isso de novo? Tá bom? Isso chama retroalimentação do processo, tá? Lições aprendidas. E aí, o que acontece é o seguinte, não se trata de quanto você erra ou do problema em si, mas sim da velocidade da solução. Eu sempre digo isso, sabe? Nós somos seres humanos, nós vamos errar, as pessoas que estão executando a obra são seres humanos, eles vão errar. A questão não é se você erra ou não, a questão é o quão capaz você é de resolver aquele problema, o quão dedicado você vai ser para resolver aquele problema e qual a velocidade que você vai imprimir para a solução daquele problema, tá? E a maioria dos clientes entende isso. Então, assim, o que o cliente não entende é, eu tenho um problema, eu paguei por uma gestão e por uma execução de obra e o meu problema não se resolve. Eu tô aqui 2, 3, 4, uma semana e meu problema não se resolve. Em 72 horas, minimamente, você tem que chegar para o seu cliente e falar assim, olha, vamos pegar a ideia do piso lá. Em 72 horas, você tem que chegar para o seu cliente e falar assim, olha, o piso está comprado, está aqui a nota, vai demorar 15 dias para chegar. O prestador de serviço está organizado para data tal. Ou a argamassa já está aqui na garagem que eu já deixei, ou já está aqui no quintal que eu já deixei, ou onde quer que seja. Tá tudo aqui, tá tudo pronto. Eu só não faço amanhã porque o piso vai demorar 15 dias para chegar. Então, você entende que isso para o cliente é uma solução? É uma solução parcial, mas é uma solução? Olha, tá bom. O Fernando fez o que ele foi contratado para fazer. O Fernando está atendendo o pós-entrega dele. Ele depende de outra pessoa, não consegue controlar tudo. Então, pronto, agora eu vou ter que esperar 15 dias. Tudo bem, eu vou me organizar. De repente até para o cliente é melhor. Eu vou me organizar para não estar aqui nesse dia e papapá. Tudo vai depender do tamanho do problema. Tudo vai depender do transtorno que esse problema está causando para o seu cliente. Tá bom?